Queridos irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos continuar orando em nome do Senhor. Bondoso Deus e Pai, ó Senhor, o nosso coração alegre na Tua presença, ó Senhor. Ó querido Deus, te louvamos pela vida, Senhor, pela paz e a bondade que tens nos cercado, Senhor. Ó Deus, pelas condições, ó Deus, para estarmos aqui na Tua casa, para prestarmos a Ti um culto racional, um culto de louvor, de adoração, de gratidão, ó Senhor. Eu quero Te louvar, ó Senhor, por cada vida aqui nesta noite, ó Senhor, por cada vida que nos acompanha pela live, aqueles que estão em casa nos acompanhando, que as Tuas boas mãos continuem estendidas sobre nós, ó Senhor. Pai querido, queremos interceder também por aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em estado grave. Tem misericórdia destas vidas, ó Senhor. Pai, abençoa o nosso querido irmão Jorge, dá, Senhor, plena recuperação ao Teu servo, continua trabalhando, Senhor, com a Tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor esta noite, ó Senhor. Pai, abençoa a exposição da Tua palavra, Pai querido, nos dando crescimento, Senhor, fortalecendo a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos e já Te agradecemos, ó Senhor, no Teu nome. Amém. Glórias a Deus. Tomem os vossos assentos, queridos. Eu vou pedir ao pastor Marquinhos ali, por favor. Vamos louvar o Senhor com 2 hinos, por favor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Nós vamos adorar a Deus, irmãos. Hino de número 3 da nossa harpa cristã. Podemos, nesta noite, expressar através do louvor que nós temos paz em nosso coração, amém? Mesmo em meio a esta pandemia e tantas coisas, nós temos a paz de Cristo em nossos corações. Se isto é uma verdade, você pode dizer amém? Glória a Deus. Paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Porém estou gozando no favor da Sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus.
Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, glória a Deus. Deus, aleluia, ainda com mais um louvor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Podemos louvar a Deus também com o hino de número 304. Aleluia, glória a Deus. 304, a face adorada de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vai haver o dia que nós vamos ver Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Hino de número 304. Da dor eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, o que? E nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada do céu estarei, na mansão dourada e no
quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sem Jesus, oh aleluia, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, a mansão dourada e luz vou cantar. Ok, a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar ao Senhor. Muitos dos nossos internautas têm muitos pedidos de oração, e eu sei que cada um de nós tem. Quantos carecem e precisam de oração? Eu e a minha casa. Pastor Brandão, por favor, ore por nós. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, é no nome do seu Filho Jesus Cristo, que reunidos nesta noite, nesse santuário, Senhor, com o coração voltado a adorar, bendizer, exaltar ao teu santo nome. Também clamamos, Senhor, pela necessidade da tua igreja na terra. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos que estão aos cuidados da medicina e aos que o Senhor tem guardado. Dá-nos graça, Senhor, para glorificar, exaltar ao teu santo nome, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Podem sentar-se, por favor, queridos. Nós queremos receber com muita alegria os nossos irmãos aqui do setor da Lapa, do meu amigo pastor Elias Camilo, os nossos irmãos, deixa eu colocar o óculos aqui. Conosco o diácono André, a irmã Miriam, Giovana e Amanda. Ali estão. Prazer, uma alegria tê-los aqui. Setor da Lapa está aqui do lado. Pastor Elias é um grande amigo. São muito bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se bem aqui e é uma alegria para nós recebê-los. Vamos recebê-los com bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Pastor Valdir, está pronto, pastor Valdir? Eu vou convidar os nossos irmãos diáconos, nós estaremos servindo ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Os nossos irmãos que bondosamente têm nos acompanhado, fiquem à vontade para fazerem a sua oferta, entregar o seu dízimo pelos meios eletrônicos, como os irmãos têm feito mensalmente aqui, a nossa gratidão. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Tiago, ore, por favor. Ó Deus e Pai, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, a tua igreja, o teu povo, meu Deus, manifestando o teu amor e a tua graça, meu Pai. Abençoa os necessitados, ó Senhor, abre a porta, Pai, da vitória, pelo teu poder, ó Deus. Em nome de Jesus, pelo teu poder e graça, rogamos a tua bênção, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quantos acreditam que Deus ainda está no controle de tudo? Fica tranquilo, isso vai passar. Amém? Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Ele é fiel. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Aleluia. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Cante comigo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre salabacanda lava bala. Se Deus fizer, Ele está no controle. Ele é Deus. Se não fizer também, Ele é Deus. Se a porta abrir, aleluia. Mas se fechar, Ele tem a chave. Se a doença vier, aleluia, Ele é Deus, Ele cura. Glória a Deus. Oh glória. Se tudo der certo, se não der, você pode levantar a mão e adorar. Continua sendo Deus. Aleluia, Ele é Deus. Aleluia, a Bíblia diz que não há outro além de ti que trabalha por aquele que nele espera. Deus abençoe, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Tá bom de o senhor repetir na ceia, ensino aí. Amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Pastor Emerson, por favor, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Pastor Ronaldo estará ministrando a palavra de Deus para os nossos corações. Pai, diante a Tua presença nós nos encontramos aqui nessa noite e pedimos, ó Pai, continua manifestando a Tua presença em nosso meio, ó Deus. Viemos aqui para louvar e adorar o Teu santo e glorioso nome e viemos também para ouvir a Tua voz. Usa o Teu Filho como instrumento, Pai, em Tuas mãos, instrumento que Ele o é, Pai, em Tuas mãos. Fala conosco, fala com aqueles que estão acompanhando também, Pai, via das suas casas, ó Pai, fala aos seus corações, ó Pai, e que tudo seja para a honra e glória do Seu nome. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. Peço a gentileza dos irmãos tomarem seus assentos. Grato pela deferência à palavra do Senhor. É uma bênção, queridos irmãos, estar aqui neste templo, nesta casa, adorando e engrandecendo o nome do Senhor, porque ainda temos a oportunidade de fazê-lo, e isso é maravilhoso. Local que eu cresci, e hoje eu continuo aqui, adorando ao Senhor. Cresci até dos lados, né? Mas estamos firmes na presença do poderoso Salvador. Glória a Jesus. Eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, queridos irmãos.
Esse púlpito aqui é bonito, hein, pastor? Não é fraco, não. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. Eu quero ler o versículo de número... O versículo de número 33, irmãos. Está escrito assim: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Glória a Jesus. No capítulo de número 11, irmãos, o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele fala assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Por que eu emendei um capítulo aqui no outro? Porque quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, como todas as outras cartas, ele não a separou por versículos ou capítulos. Ele escreveu integralmente. E eu gosto de contextualizar a mensagem, até para que nós tenhamos aqui um pensamento claro daquilo que o apóstolo quis nos dizer naquele momento, ou quis dizer para a igreja de Coríntios. E por extensão, diz a nós no dia de hoje. Evidentemente que nós temos aí quase 2000 anos de diferença, muitos costumes, culturas distintas. Estamos falando de uma cultura da Ásia, aqui uma cultura naquele momento, até hoje é considerado Europa, né, que é a Grécia. Estamos falando de uma época onde havia ainda um judaísmo muito forte. Existia uma cultura terrível da cidade de Coríntios. A cidade de Corinto, amados, era uma cidade que era um exemplo de degeneração comportamental. Uma cidade que era extremamente caída para a devassidão. O helenismo e toda aquela cultura oriunda do Império Grego havia sido instaurada na mente daquelas pessoas. E ela foi ainda potencializada na época do Império Romano. Então aquela cidade de Coríntios era um exemplo de devassidão. Quem queria fazer alguma coisa errada, iria para a cidade de Corinto. E quando a gente está falando aqui de aproximadamente o ano 50 depois de Cristo, quando Paulo ele foi pela primeira vez e evangelizou aquele local. A cidade hoje foi descoberto, os arqueólogos eles descobriram aproximadamente 33 atrás de uma única coluna da cidade de Corinto, que foi achada num sítio arqueológico. Foram encontradas 33 portas e tabernas. E ali, uma referência a um templo que havia, o templo de Afrodite, aonde 110 prostitutas prestavam cultos diários e intermitentes naquele local. E esse povo vinha de diversos lugares para fazer esse tipo de culto naquela cidade. Mas, com todo esse contexto de destruição e devassidão, a palavra do Senhor, que o próprio apóstolo Paulo ele fala aos romanos, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. O apóstolo Paulo ele vai e ele coloca ali uma igreja, ele funda uma igreja. E evidentemente que essa igreja, ela era atacada por todos os lados pelo costume local. O costume local trazia costumes terríveis para essa igreja. Tanto que o capítulo 10 ele vai falar
da mistura que eles faziam, adoravam, eles comiam os alimentos que eram separados para deuses ali. Ali tinha muitos deuses, os gregos, que eles adoravam, e ali eles usavam aquele tipo de sistema a igreja ela acabava tomava um pouco da forma daquilo e saía um pouco do eixo. E o apóstolo Paulo, ele tinha muitos outros lugares, ele estabelecia, colocava um presbítero, ele colocou Timóteo em Coríntios e foi fazer o ministério que Deus o chamou. Só que por preocupação com a igreja, ele mandava cartas. Essa primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a carta registrada, porque já havia tido outra carta. 1 Coríntios 5 e 9 fala que o apóstolo Paulo já havia advertido com uma outra carta. Essa seria então a segunda advertência. E até, né, pastor Brandão, quando nós observamos a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós já vamos perceber que o número de reclamações que o apóstolo Paulo faz, ou de críticas, reduz. Porque essa primeira carta, foi fundamental para a doutrinação da igreja e para colocar a igreja no local. É uma prova de que o Senhor ainda estabelece ministros, e os ministros ainda trazem, cheios do Espírito Santo, a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor corrige e coloca as coisas nos lugares. E foi exatamente o que essa carta foi assertiva para a igreja. E hoje, como é um culto de ensino, eu quero falar um pouquinho disso. Eu não vou falar dos problemas da igreja, eram muitos problemas. Mas algumas coisas do comportamento do apóstolo Paulo em relação à igreja, eu quero trazer aqui. Quem foi o apóstolo Paulo? Homem, nascido, muito bem nascido. Ele nasce na cidade de Tarso. Uma cidade, queridos irmãos, que foi fundada pelo rei Senaqueribe, um dos grandes imperadores, já considerado imperador assírio. Ele vai ali, ele funda aquela cidade, e é uma cidade que foi feita sob o modelo da Babilônia. Então, uma cidade bonita, uma cidade que foi colocado ali pessoas de boa relação social. E ali nasce, muitos anos depois, evidentemente, o apóstolo Paulo, já durante o Império Romano. Ela é reconstruída, aquela cidade. Tinha ali alguns rebeldes naquele lugar. O César, da época, ele entra ali, domina aquela cidade, uma cidade muito boa, que tinha muitos recursos, e ele domina, ele muda aquela cidade toda, e alguns moradores o ajudaram, e muitos ali receberam a cidadania romana, por terem ajudado o Império Romano. Então, os filhos dessas pessoas se tornam nobres. E o apóstolo Paulo, de nascimento, conforme ele mesmo relata, ele era, em Atos dos Apóstolos, ele era cidadão romano de nascimento, que era algo muito difícil de ser conquistado. E por eu estar falando isso, eu vou explicar também. Nós não estamos aqui contando historinhas, irmãos. Esse homem, quando ele é encaminhado pelos pais para aprender com um dos grandes rabinos conhecidos na história, Gamaliel, um dos mais famosos, mais eruditos da religião, membro do Sinédrio, ele é levado, o apóstolo Paulo é levado criança e cresce aos pés de Gamaliel. Era muito caro você manter um filho tirado de outra cidade, é levado para Jerusalém, para o maior rabino, o mais inteligente, o mais famoso, para ele crescer ali. Ele cresce ali. E ali ele cresce um grande fariseu. Membro do Sinédrio já, ele participava das votações. Um homem irrepreensível dentro da doutrina judaica e fariseu, como ele mesmo cita, fariseu dos fariseus. Como raiz do judaísmo, das famílias, das tribos, ele era um benjamita. Por isso que o nome dele era Shaul, ou Saul, o mesmo nome do rei Benjamita, o primeiro rei de Israel,
rei Saul. E nasce então, e Paulo, quando ele, até então conhecido como Shaul, ele fala nas sinagogas com autoridade, de quem conhecia a lei profundamente. Porém, meus amados irmãos, num determinado dia, querendo perseguir aquilo que ele defendia com unhas e dentes, querendo defender a doutrina farisaica, a doutrina judaica, ele teve um encontro com Cristo. E todo homem que tem um encontro com Cristo tem uma mudança tremenda. E é disso que eu quero falar. Esse encontro que ele tem no caminho de Damasco, que ele perde os seus apoios, ele cai, e ele começa, e o Cristo próprio ressuscitado fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu para que eu o persiga? E quando ele se apresenta como Jesus, ele perde o seu chão. Ali não era mais o Saulo, o fariseu, não era mais Saulo defensor daquela heresia judaica, não. Agora ele era um homem rendido aos pés de Jesus Cristo. E o versículo que eu li aqui, inicial, meus irmãos, é assim: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. Por que eu quis trazer essa história? Porque é esse homem, que podia ter tudo nas suas mãos, ele não busca mais os seus interesses. Agora o interesse que ele busca é o de Cristo. E agora ele passa a ser perseguido. Mas era muito simples, irmãos, era muito fácil. Era simplesmente ele falou assim: olha, eu sou cristão também agora, eu gosto de vocês, só que eu não vou sair porque senão vou ser perseguido e vou ser morto. Então eu vou ficar aqui no meu lugarzinho escondido. Não. Ele começa a sair, pregar o evangelho, ele sai do meio do judaísmo, e daí ele vai pregar em Roma, ele vai pregar em diversos lugares, e ele adota um nome que não é mais um nome de judeu. Ele se desvincula da religião, mesmo porque ele não tinha mais como pregar entre os judeus, porque eles queriam matá-lo. Então, agora não é mais Shaul, não é mais Saul, não é mais Saulo. Agora ele se coloca como Paulo, o pequeno, o curto, o pequeno, o mínimo. Só que o poder que opera nele agora é muito grande. Porque igrejas, lugares, mudam o comportamento. Queridos, eu assisti aquela peça da Rua Azusa, o movimento que aconteceu em Los Angeles, a partir do momento que o Espírito Santo toma aqueles lugares, prostíbulos se fechando, lugares todos se convertendo ao Evangelho. Eu fico pensando, é o poder do Espírito Santo. A igreja precisa cada dia mais voltar e buscar o poder no Espírito Santo do Senhor. Porque sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós podemos pregar bonito, nós podemos ter o português perfeito, nós podemos ter a aparência perfeita, mas se o brilho do Espírito Santo não tiver na nossa vida, nada vai acontecer. É só o Espírito Santo da vida do homem. Por isso que ele mesmo na segunda carta, já mais experiente, ele fala, no capítulo de número 12, ele fala que ele teve uma grande perseguição, um mensageiro do diabo que o esbofeteava, e ele pediu por 3 vezes ao Senhor. Ele não fez campanha de oração, irmãos. Ele pediu 3 vezes. Na terceira o Senhor falou assim: eu não vou tirar, você vai ficar com esse espinho na carne. E aí ele mesmo reconhece: para que eu não me exaltasse das revelações que eu recebia, foi-me dado o espinho da carne do Senhor. E agora, ele diz, o Senhor diz a ele: porque Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Todas as vezes que você está dependente, fraco, que você é perseguido, eu fortaleço a sua vida com a graça de Deus.
Glória a Deus. Esses dias eu estava assistindo uma série em casa, no Netflix. E aí ele vai, né? A série é assim, você assiste, daqui a pouco ele entra no próximo episódio, daqui a pouco, irmãos, você está ali prisioneiro, né? Já tem esse negócio aí do fica em casa e você ainda vai assistir uma série e já pula, daqui a pouco você está fazendo a maratona. Só que existe a maratona, mas existe o Espírito Santo do Senhor também. Ele chegou num momento para mim e falou assim: rapaz, você vai assistir outro episódio? Você não vai ajoelhar e não vai orar? Não teve jeito, né? Eu desliguei a TV, todo mundo em casa já dormindo, e comecei a orar. E quando o Espírito Santo nos chama, Ele fala conosco. E à noite eu tive um sonho, e parecia que um sonho que não acabava, sabe? Ele me levou, um dos irmãos conhecidos do setor me chama para, olha, vamos ali orar por uns irmãos que querem receber o batismo com o Espírito Santo. E eu me senti incomodado com aquilo. Rapaz, vou orar por quem vai querer receber o batismo com o Espírito Santo. E no meu coração veio assim, geralmente quem quer receber o batismo com o Espírito Santo, ele vai até para a igreja e se coloca à disposição do ministério que quer pregar o evangelho. E aí Deus reveste com o Espírito Santo para ele pregar. Para que ser batizado com o Espírito Santo para ficar em casa? Pensei, eu achei estranho, mas eu fui na casa das pessoas lá orar. Eu fiquei de segundo plano. O irmão orava lá, eu orava na retaguarda aqui. Aí uma irmã falou assim, tinha umas 4 irmãs. Ela falou assim, olha, meu marido não gosta muito desse negócio, ele vai chegar daqui a pouco aí, mas eu queria receber essas orações. Aí confirmou no meu coração, eu não tinha que estar aqui. Daqui a pouco chegou os maridos lá, meio mal-humorados. Eu falei assim, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Isso tudo num sonho. De repente fui levado para a cozinha. As irmãs serviram lá um almoço, jantar, não sei nem que horas que era aquilo. Eu comi, e na minha comida, irmãos, sobrou. Eu peguei o resto da comida e fui procurar um lixo para jogar. Eu vi uma caixa revestida assim, falei, deve ser o lixo. Fui jogar. Aí, quando eu comecei a jogar, a irmã falou assim, pastor, aí é o lugar onde fica o bebê. E, irmã, eu comecei a jogar o resto de comida aqui. Já fiquei meio... Era só constrangimento aquele dia. Até que eu fui chamado na sala de novo, todo mundo sentado nos sofás, os maridos daquelas irmãs chegaram, e aí o irmão falou assim, pastor, agora o senhor pode dirigir, que eu estava em segundo plano. Lembrem disso? E agora eu fiquei para primeiro plano. O senhor pode dirigir? Eu falei assim, posso. Mas é batismo com o Espírito Santo que os irmãos querem? Eu falei assim, eu posso propor outra coisa? No sonho. Posso propor outra coisa? Vamos ler a Bíblia? E era a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler a Bíblia? E nós vamos contextualizar a nossa leitura. Nós vamos ler com meta. Assim, vamos ler 10 versículos, 5 versículos. Não. Nós vamos agora orar. E nós vamos pegar os versículos e vamos contextualizar exatamente aonde ele está, qual era o sentimento de Paulo naquele momento. Nós vamos entrar na mente do apóstolo Paulo, entender o que o apóstolo Paulo queria dizer à igreja. Nós não vamos pegar um versículo sem contexto e trazer aqui para ninguém ser batizado. Nós vamos falar a palavra que o apóstolo Paulo queria dizer para a igreja. Aí o povo fez silêncio, nós oramos, aí o primeiro marido das irmãs começou a ler um dos versículos. Quando ele começou a ler, o Espírito Santo batizou ele com o Espírito Santo. Quando o segundo leu, o outro foi batizado. Em poucos momentos, todos estavam batizados com o Espírito Santo naquele lugar. Mas é sonho. E eu trouxe para o meu coração, aonde eu estava, desperdiçando o tempo que eu poderia ter na obra do Senhor. E eu estava ali assistindo episódios e mais episódios, e o Espírito Santo me chamou para fazer essa leitura. E agora, irmãos, nós entendemos que o Espírito Santo,
ele nos conduz para algum tipo de entendimento. Nós lemos aqui, que o apóstolo Paulo, um homem com toda essa pungência social, ele poderia andar nos lugares que ele chegasse, ele poderia ser recebido com honras, em qualquer lugar. Ele preferiu ser recebido com apedrejamento e perseguição. Nos dias de hoje, nós pegamos versículos bíblicos, tirados do seu contexto, para falar algumas coisas que queremos falar. Mas nós não pagamos alguns preços que o apóstolo Paulo, ele pagou para escrever um único versículo. Muitas vezes nós não nos ajoelhamos para ler a Bíblia, entender o que ele quis dizer e qual foi a tribulação que passava no seu coração a escrever esse texto. Quando nós vamos para Romanos, carta do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo de número 36, eu vou pedir a gentileza, pastor, me permite, se algum irmão achar esse versículo puder ler. Carta do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 36, irmãos. 36. Como está Cristo, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Amém. Eu fico imaginando, porque você liga a TV, juntamente com os séries lá e tudo, aparece assim, fica em casa. Aí nós vamos para a origem, que nós somos a igreja do Senhor. A própria palavra, na sua etimologia, na sua criação, eclésias, que nós transliteramos para a igreja. Eclésia, chamados para fora. Aí vem uma ordenância para que nós fiquemos para dentro. Evidentemente, irmãos, eu não estou aqui pregando uma desobediência social ou às autoridades constituídas. Mas eu tenho uma chamada de Deus para a minha vida para sair para fora. Eu não fui chamado para ficar dentro de casa, enquanto tem pessoas enfileiradas aqui na Engenheiro Caetano Álvares precisando de uma cesta básica. Enquanto os pedintes na rua não usam máscara, eles estão no chão. Anda lá, bassuricando, lá, eu fui chamado para chegar no lugar onde está a devassidão tomou conta, e depois a graça do Senhor se manifesta, aquela igreja se torna uma igreja pungente, e a glória de Deus se manifesta no meio do povo, e a pregação do Evangelho vem. E para finalizar nesse capítulo aqui, irmãos, a mensagem que eu queria trazer, ele fala da Santa Ceia. Percebe? Às vezes a gente lê a ceia do Senhor tão distraidamente, porque nós já decoramos todos os seus versículos. E ele começa no 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Irmãos, ele não está fazendo uma ceia, que ele está escrevendo uma carta. Ele está dizendo o que Jesus falou. Tendo dado graça, ele está agora narrando a atitude de Jesus. Ele está narrando. Tendo dado graças, o partiu e disse. Isto, ele está, aqui agora não é mais palavra do apóstolo Paulo. Se ele está narrando, ele está agora mostrando o que Jesus fez, através da sua escrita. E ele escrevia muito bem, irmãos. Quando ele fala isto, ele está usando um pronome demonstrativo na primeira pessoa. Porque tem uma diferença entre isto e isso. Isso é um pronome demonstrativo na terceira pessoa. Quando eu falo assim, esta Bíblia está nas minhas mãos. Essa Bíblia ali, está do lado do pastor Rubens. Distância. Então Jesus pegou um pedacinho de pão, igual o irmão pega na igreja, na Santa Ceia,
e mostrou para aqueles discípulos, ali conforme o evangelista Lucas relata muito bem, ele diz assim: isto é o meu corpo. Anda lá, basuri, canta lá, Márcia. Isto aqui, ó, é o meu corpo, é o símbolo do meu corpo, que será partido por vós na cruz do Calvário. Ele está dizendo para um povo que chegava na igreja, fazia uma turminha aqui, uma turminha ali, pegava cada um a sua garrafa de vinho. Quem era pobre ficava sem comer nada, não via pão, e quem tinha muito ficava entre eles, faziam rodas. Ele falou assim: não foi assim, não foi desse jeito. O meu Jesus, ele pegou um pedacinho de pão depois de ter partido e disse: isto aqui, ó, é o meu corpo partido por cada um de vós. Cada um de vós. E depois ele pega de novo o cálice e diz: e este, porque de novo pronome demonstrativo também na primeira pessoa. Ele está trazendo aqui na mão dele. Jesus pegou o cálice e pôs na sua própria mão. Não foi o apóstolo Paulo, ele não fez isso. Ele escreveu uma carta narrando o que Jesus fez. A construção de todas as cartas que o apóstolo Paulo fez, é impossível dizer que não foi o Espírito Santo que tomou a vida desse homem poderosamente, para que ele escrevesse isso de uma forma narrada com tanta precisão de detalhes. Nós não podemos fazer regaladamente. Nós precisamos nos debruçarmos nessas cartas e entender exatamente o que foi e de que forma foi feita e qual o objetivo que foi feito. E depois nós vamos entender: será que nós precisamos nos acovardar desta forma? Será que não é o momento de nós corrermos algum risco? Se é que na palavra do Senhor, o que quis dizer o apóstolo Paulo quando ele diz: por amor de Cristo somos entregues à morte? Será que estamos sendo entregues? Ou nós estamos nos recuando, estamos nos escondendo da morte? Anda lá, basuri, canta lá, base. Aleluia. E eu queria trazer para os irmãos esses versículos, esse momento, e eu quero finalizar, pastor, lendo a carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Eu gostaria muito de saber quem foi que escreveu essa carta. Ficaria muito feliz de saber. Hebreus capítulo 13, versículo de número 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Essa carta nos dá a dimensão de que muito provavelmente nós tenhamos tido um contato com um anjo e nem nos atentamos. Agora, que ela não disse é um anjo enviado de Deus lá do céu, ou um anjo que se torna um enviado de Deus aqui na terra. Eu participei, irmãos, de um pouco da história aqui dessa congregação, dessa igreja. E um dia estava dando aula na classe dos irmãos ali, e a lição da classe falava sobre, testemunho. E tinha um novo convertido, eu falei assim: irmão, dá o seu testemunho aqui para a gente dar um exemplo do testemunho. Ele contou. Ele estava sentado ali onde está o irmão ali de vermelho. Eu disse: eu moro ali, aqui, umas casas aqui para frente.
E eu estava passando aqui da frente aqui da igreja. Eu tive uma briga muito feia com meu irmão. E eu fui da minha casa. O irmão dele morava ali na Epaminondas Melo do Amaral. Eu fui à minha casa buscar uma faca, que eu ia matar o meu irmão aquele dia. Eu pus uma faca aqui dentro da cinta, por trás, e saí aqui. Quando eu passei na frente dessa igreja, eu vi um brilho muito grande daquele lado ali, ó, da porta. E era um anjo que estava naquele brilho, mas eu não conseguia olhar diretamente para ele. Eu olhava com os olhos ardendo, mas eu olhava. E aquele anjo, que a atitude dele desmontou a minha atitude de violência. Por quê? Eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei totalmente dominado pelo temor de ver aquela figura tão santa. E essa figura me chamou para dentro da igreja. Quando eu entrei dentro da igreja, o pastor estava pregando uma mensagem que era exatamente para mim. E naquele momento, logo em seguida veio um apelo. Eu vim à frente de joelhos, em lágrimas. E eu lembrei desse dia, que eu estava também na igreja. Eu era diácono, estava ali na porta. E quando eu cheguei aqui à frente, minha vida mudou totalmente. E ao invés de estar na cadeia hoje, eu estou aqui sentado, aqui nessa classe da Escola Bíblica Dominical. E eu vou dizer uma outra coisa. Sabe o irmão João que está aqui também? Quando eu comecei a frequentar o culto, eu percebi que aquele anjo que eu vi era ele. Só que naquele momento eu não vi o irmão João, eu vi um brilho muito grande. E uma graça de Deus enorme na vida dele. Eu não enxergava ele, só enxergava a graça de Deus. E como ele me chamou, eu entrei. E quando eu entrei, Deus mudou minha história. Eu quero dizer para você, meu irmão, o irmão João podia estar em muitos lugares, até assistindo uma série do Netflix, mas ele estava ali na porta. E a graça de Deus tomou a vida dele, porque dele talvez ele não tivesse aquele brilho todo, apesar de ser um senhor muito bonito. Mas a graça de Deus na vida dele deixa ele muito mais bonito. Sóstenes, o escritor do 2º século da história dos romanos, ele fala que o apóstolo Paulo, ele tinha a aparência de um anjo. Quem olhava para ele nunca viu um anjo, mas ao ver o apóstolo Paulo, ele sabia que era um anjo, que o anjo era daquele jeito. E cada um de nós que estamos aqui hoje, somos anjos do Senhor para essa geração. Então, queridos irmãos, saia você de casa, quando você estiver passando, se você não tiver carro, você vem andando pela calçada, alguém vai precisar ouvir um anjo dizer assim: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, e Jesus quer mudar a sua história. Eu agradeço a oportunidade, meu pastor. Eu quero fazer com a autorização do nosso pastor, eu quero fazer uma oração. Eu quero orar pela sua vida. Você que gostaria de receber uma oração e quiser vir à frente, se você quiser ficar aí mesmo, fique à vontade. Mas eu posso orar também por você. Você que quer receber, vem à frente, querido. Você que queira, você que está triste, você quer receber a graça e a alegria do Espírito Santo, vem à frente. Porque o apóstolo Paulo, ele podia, queridos irmãos, ter todos os motivos depois da escolha que ele fez de ser triste, até ser açoitado como um vil malfeitor, um cidadão romano. Mas agora ele era um vil malfeitor, numa cadeia. E ele e Silas resolveram, depois do açoite, louvar ao Senhor. Porque a graça que estava na vida do apóstolo Paulo não era a graça do fariseu, era a graça de Jesus, Jesus Nazareno e ressuscitado. Essa graça que o Senhor quer dar na sua vida, essa graça que Deus quer multiplicar na sua vida, essa graça que Deus vai fazer superabundar na sua vida, a ponto de que as pessoas não vejam mais você, mas vejam um anjo do Senhor aonde quer que você ande. Glória ao nome do Senhor. Maravilhoso, eterno Deus.
Estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Na Tua palavra nos diz que na Tua presença há abundância de alegria, Senhor. Na Tua presença há, Senhor Jesus, a alegria. E essa alegria que é a nossa força. Essa alegria faz com que nós saiamos de casa, mesmo que todos os cenários digam, está tudo errado, mas ainda tem uma palavra de vitória sobre as nossas vidas, porque a Tua palavra nos diz que eis que diante de Ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, sendo que tendo pouca força. Anda lá, basurica. Essa graça, Senhor, nós pedimos a Ti mais uma vez, inunde sobre as nossas vidas, para que nós possamos, Pai, com coragem, sairmos, Pai, porque tem muitos que estão entristecidos, muitos que estão, Senhor Jesus, indignados, muitos que estão, Senhor Jesus, como as piores pessoas do mundo, jogados. Mas a Tua graça modifica e muda essa história também. Por isso que o Senhor nos levantou. E assim, Senhor Jesus, usa-nos conforme a Tua boa vontade. Usa-nos, Senhor, como filhos Seus. E desenvolve em nós, Pai, cada dia mais a Tua obediência. Obediência à Tua palavra. Que vivamos, Pai, não só os versículos, mas toda a extensão da palavra e o significado que ela quer dizer. É assim, Pai, nós agradecemos no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Tome os vossos assentos, queridos. Quantos podem agradecer ao Senhor por esta palavra? Amém? Glória a Deus. Deus continue usando sua vida, Pastor Ronaldo. Glória a Jesus. Palavra do céu que alimenta o nosso coração. Glórias a Deus. Queridos irmãos, na próxima sexta-feira, depois de amanhã, nós teremos o nosso culto público e oração. Sexta-feira passada foi uma bênção, estivemos juntos aqui orando, e eu sempre digo, só quem pode, quem precisa, quem necessita e deseja, venha orar conosco. Sexta-feira, 7h30 da noite, estaremos aqui em nome de Jesus. No sábado, nós teremos o nosso culto de ceia às 16 horas, das 16 às 18 horas, teremos o culto presencial e teremos aqui na rua de trás, como nos meses anteriores, a entrega dos kits drive-thru para aqueles irmãos que fazem parte do grupo de risco e que não podem estar aqui. Os irmãos que desejarem passarão de carro ali para retirarem o kit e nós estaremos aqui, os que não fazem parte do grupo de risco, juventude e os irmãos que desejarem, sentirem-se à vontade. Nós jamais pedimos aqui ou forçamos a presença de ninguém. Nós deixamos bem à vontade. Muitas pessoas ainda um pouco assustadas e nós respeitamos, mas os que desejarem, estaremos juntos aqui, ceia presencial às 16 horas no sábado e o drive-thru também, permitindo o Senhor Jesus. Pastor Marcos tem um pedido de oração e um agradecimento. Ele agradece as orações em favor da sua esposa, irmã Luciana, que após diversas enfermidades, é isso? Li certo? Diversos exames, o senhor está quase um médico aqui, rapaz. Referente à saúde, está tudo bem, graças a Deus, glória a Deus, que Deus abençoe, doutor Marquinhos. Ele pede oração também pela sua filha Suelen, que passou hoje pelo médico cardiologista e está com uma pequena alteração nos batimentos. Mas ele escreve também, mas creio que Deus é poderoso para dar vitória. Quantos creem? Eu creio assim, nós cremos assim.
O nosso Deus é todo-poderoso. Glórias a Deus. Eu queria pedir, por favor, aos dirigentes, por gentileza, antes de ir embora, dá uma subidinha ali no irmão Abraão. Ah, já está aqui? Isso aqui é uma maravilha. É que eu recebi um presente de um amigo meu, e o presente eu posso compartilhar com as congregações. Está ali o irmão Abraão, irmão Tiago, bondosamente nos ajudaram, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos internautas que sempre têm nos acompanhado. Sexta-feira estaremos aqui orando, e no sábado a nossa ceia também será acompanhada pelos nossos irmãos pela live, em nome de Jesus. Vou pedir aqui ao pastor, pastor Jorge, vem orar por nós, por favor. Amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos nesta noite, meu Pai. Agradecemos por esta rica oportunidade que nos destes. Ouvir a Tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que nos despeça agora em paz. Guarda-nos de retorno à nossa casa. Alcança aqueles que estão necessitando de um socorro nesta noite, Senhor. Continue abençoando este setor 18, teu filho, toda a família deste setor, dando graça em tudo, Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos nós dizemos amém.